Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixe em R/relatando. A saga completa da minha irmã narcisista, parte 1. Eu, 31F, tenho duas irmãs, uma mais velha, 34F, NS, irmã narcisista, e uma irmã mais nova, 28F, LS, irmãzinha. Desde que me lembro, NS deixou claro que me odiava. Ela sempre me tratava mal, me mandava ir embora quando eu me aproximava e me intimidava muito. Foi somente quando eu estava na creche que meus pais perceberam que havia algo errado comigo. Depois de me levarem a alguns terapeutas, descobriram que eu tinha Asperger leve, embora o diagnóstico real só tenha sido confirmado quando eu tinha 13 anos. Mas meus pais fizeram tudo o que puderam para garantir que eu recebesse toda a ajuda que precisava. Basicamente, eu tinha dificuldade de concentração, era muito teimosa quando não queria fazer algo, tinha acessos de raiva e era mais sensível em relação às emoções. Eu não era uma criança má, minha mãe costumava dizer que eu era um macaquinho. Agora que penso sobre isso, talvez seja porque NS não entendia por que eu agia de forma diferente, que ela não gostava de mim. Mas isso não justifica toda a merda que ela me fez passar durante 30 longos anos. E então LS veio ao mundo, o que só piorou minha situação. NS e LS se tornaram muito próximas, mas me excluíam de propósito das coisas que faziam. Elas sempre sussurravam coisas horríveis pelas minhas costas, saíam juntas sem mim, faziam comentários e cutucadas ruins em mim, como dizer que eu não era parte da família ou a filha favorita. LS basicamente se tornou a pequena seguidora de NS, mas realmente porque provavelmente ela tinha medo de NS, já que NS sabia como ser intimidadora. Ela tinha essa maneira de fazer sua presença ser conhecida, como aquela música tema sempre que Darth Vader entrava na sala, você sentia a atmosfera mudar. Ela frequentemente passava pela porta do meu quarto e deixava arranhões nela, fingia estar falando ao telefone com suas amigas enquanto fazia comentários horríveis sobre mim na mesma sala, me culpava por qualquer coisa que desse errado para ela. Uma das coisas que me lembro foi quando ela e a mãe tiveram uma grande discussão e, quando ela passou pela porta do meu quarto, gritou filha retardada, apesar de não ter nada a ver com isso. E ela me culpou pela morte do nosso cachorro de estimação. Basicamente, meus pais compraram esse cachorro de um canil anos antes. Infelizmente o cachorro tinha problemas de saúde que são comuns para sua raça, então teve que ser sacrificado. Então, realmente não entendi por que ela me culparia por prejudicar um cachorro. As coisas pioraram quando entramos na adolescência. A atitude da NS era horrível. Sempre zangada, irritada e agressiva. Apesar de ser uma adolescente, eu nunca consegui encontrar uma maneira de enfrentá-la porque, devido ao trauma que tive que suportar, eu tinha medo de confrontá-la. Ela era como uma granada prestes a explodir. Mesmo sentar à mesa para uma refeição em família era muito difícil, pois sempre que eu tentava falar durante uma conversa, NS rolava os olhos e fazia uma cara horrível. Então eu comecei a evitar as refeições em família em geral, escondendo-me no meu quarto lá em cima e só descendo quando a refeição acabava para pegar meu prato. Uma vez, tentei subir as escadas, mas ela bloqueou meu caminho de propósito, então eu tentei empurrá-la para passar, mas ela me chutou no estômago. Ela até me culpou por molhar o celular dela porque ela deixou estupidamente perto da pia. Neste ponto, comecei a perceber que tipo de pessoa ela realmente era. Ela nunca podia admitir um erro. Sempre culpando outra pessoa por seus problemas ou erros. Eu tenho que dizer, nunca me senti tão feliz quando ela saiu de casa, porque as coisas em casa ficaram mais pacíficas e eu não sentia mais a presença ameaçadora dela por perto. Claro que ela vinha visitar de vez em quando, mas agora tinha essa atitude de que era superior a todos. Ela nunca limpava as coisas depois dela mesma, apesar de morar na mesma casa por anos, agia como se todo mundo devesse cuidar dela só porque ela era uma convidada. A tensão entre nós diminuiu um pouco, mas ainda não éramos nem perto de ser amigos. Então, ela ficou noiva.
Então, decidi que talvez fosse hora de deixar o passado para trás e tentar me reconciliar com ela de alguma forma. Eu tentei agir de forma simpática e interessada no casamento. Assim, ela nunca me convidou para sua festa de despedida de solteira, mas ficou mais do que feliz em convidar LS. Para ser justa, eu provavelmente não teria gostado, mas ainda assim, eu queria que ela fizesse um esforço para fazer algo comigo e LS. Então, na noite anterior ao casamento, NS estava chorando por alguma razão, sem ideia do porquê. Tentando ser a melhor pessoa, eu a consolei. Então veio o dia seguinte. As coisas foram tranquilas enquanto nos arrumávamos para o casamento e tiramos nossas fotos. Depois era a hora de ir para os carros que nos levariam até o local da cerimônia. Enquanto NS, minha mãe e LS foram no carro principal do casamento, eu tive que ir em outro carro com os parentes do noivo. Eu sei que pode ter sido uma simples desculpa de não haver espaço suficiente no carro, mas naquele momento eu me senti magoada com a ideia de que as três estavam juntas novamente e eu estava sendo excluída mais uma vez. Eu senti vontade de chorar durante a viagem de carro. Todo o esforço que fiz para tentar construir algum tipo de relacionamento com NS parecia ter sido jogado fora assim. Eu não sei como, mas consegui sorrir e fingir que estava tendo um ótimo momento. Assim que acabou, eu desmoronei. Passei 2 semanas chorando na cama, questionando minha existência, imaginando o que seria se eu decidisse terminar tudo. Foi realmente um momento sombrio para mim. Eu parei de falar com ela por um tempo. Enfim, ela tem 2 filhos que eu adoro demais. Como ainda moro em casa com meus pais, eles me pedem para ajudar a cuidar das crianças. Eu fiz muitas coisas divertidas com elas e postei vídeos de nós nos divertindo muito enquanto os pais delas trabalhavam. Eu podia ver no vídeo que NS estava de fato assistindo, mas nunca se preocupava em dizer nada sobre isso, nem mesmo um obrigado. Então, percebi que não havia sentido em continuar me esforçando e parei de fazer isso. Em um ponto, ela e o pai discutiram simplesmente porque ele estava abraçando as crianças com um pouco mais de força. Basicamente, NS sempre gritava ou falava com agressividade conosco por qualquer coisa errada que fizéssemos. Ela até começou a gritar simplesmente porque havia um cabelo no vaso sanitário. Como NS e seu marido trabalhavam ao mesmo tempo, uma vez por semana meu pai pegava as crianças e as trazia para passar o dia conosco. Nessa altura, meu pai já estava cansado de sua grosseria e se recusava a falar com ela. Houve um impasse entre meu pai e NS por um tempo, antes que finalmente meu pai decidisse, pelo bem da família, acabar com a briga e ceder. Basicamente, NS venceu a batalha. Então veio o incidente do Dia das Mães. Decidi fazer um belo chá da tarde para a mãe, então passei o último mês preparando tudo. Eu fui até a nossa caixa de fotos para encontrar todas as fotos que pude da mãe com suas filhas. Eu enviei elas para um site que imprime fotos e as envia pelo correio. Preparei a mesa lindamente e espalhei as fotos pela mesa. Certifiquei-me de ter bagels, bolos e todo tipo de comida na mesa. O que eu não percebi foi que durante a preparação, as coisas entre o pai e NS estavam tensas, pois NS queria que o pai ajudasse a conseguir outra casa devido à preocupação com o aumento do preço da hipoteca, enquanto o pai, que trabalha como senhorio há anos, sentiu que suas ideias não eram realmente no melhor interesse dela. De qualquer forma, convidei todos para o chá para fazer a mãe feliz. Me senti muito orgulhoso de mim mesmo vendo como ela estava feliz, mas assim que NS entrou em cena, tudo desmoronou. Basicamente, o pai mencionou sua preocupação com a decisão de NS, o que a deixou em um choro descontrolado a ponto da mãe ter que consolar sua filha chorona. Ela acabou saindo com seus filhos, e assim, toda a atmosfera foi arruinada. A mãe chorou e eu também depois de ver como todo o meu trabalho duro para fazer a mãe feliz foi completamente arruinado. Nunca recebi um pedido de desculpas de NS. Enfim, comecei a me interessar por pintura e fiz alguns retratos bonitos para casa. Fiz um para LS como presente de noivado, basicamente um manequim usando um vestido do Alexander McQueen, mas em uma combinação de cores diferente.
Logo depois, NS me pediu para fazer algo para as crianças dela no Natal. Então, comecei a trabalhar em 2 lindas pinturas de bailarinas em telas. No dia em que fui mostrar às meninas o que eu fiz para elas, NS nem sequer disse uma palavra. Ainda tenho as pinturas aqui, pois preciso terminar de cobri-las com verniz, mas NS não fez nenhum esforço para perguntar sobre as pinturas nem fez nenhum comentário sobre elas quando as postou no meu Instagram. Não quero perguntar a ela porque tenho medo de que ela me peça para fazer outra, o que realmente não quero, já que isso vai me custar dinheiro e estou tentando economizar para Nova York. Isso me deixou sentindo que minha motivação para fazer qualquer arte desapareceu. Não tenho pintado muito desde então e me sinto quebrada por dentro. Recentemente, recebi meus certificados de qualificação e, embora o marido dela tenha deixado um comentário me parabenizando, não recebi uma palavra de NS. Eu já tive o suficiente e decidi que se dane, se ela não quer fazer nenhum esforço, então eu também não vou me importar com ela. Ela está esperando o 3º filho, mas honestamente, não quero mais ter nada a ver com NS ou sua família. Já que ela e LS são tão próximas, talvez seja hora de LS dar um passo e ajudar mais. A mesma garota que fugia sempre que uma fralda suja era trocada, RS. Enquanto eu ajudava muito porque trabalho em uma carreira cuidando de crianças pequenas. Basicamente, NS só me usou e a todos em sua família por causa de seu egoísmo e sentido de privilégio. É por causa dela que passei algum tempo em aconselhamento devido à depressão recorrente, sentindo como se tivesse que me levar constantemente para atingir um certo nível de padrões por causa de como ela me despreza. Mas, na realidade, mamãe, papai e LS não aguentam mais ela. Eles odeiam quem ela é como pessoa, só querem que ela siga em frente, mas aguentam ela pelo bem dos filhos, que eu sinto que ela está sempre usando para conseguir o que quer. Eu não sei por que continuei tentando ter esperança de que nós duas nos reconciliassemos. É como se fosse uma doença mental, sempre esperando que um dia ela se virasse, pedisse desculpas e tentasse ser uma irmã melhor. Agora que eu penso sobre isso, percebo quão tola fui por seguir essa falsa esperança por tanto tempo. Eu faço a maioria das coisas pelos meus pais, já que ambos são trabalhadores incansáveis e são do tipo de pessoas que não querem se envolver em conflitos duradouros. Geralmente, eles terão uma discussão, ficarão de mal por um tempo antes de cederem. Isso realmente me frustra quando acontece. Eu amo os filhos da NS, mas estou ficando preocupada que meu ódio e frustração em relação à mãe deles acabem afetando nosso relacionamento. Já bloqueei ela das minhas redes sociais. Não sei o que farei quando o novo bebê nascer. Meus pais vão me arrastar para cuidar do bebê por eles, mas não quero fazer nada relacionado a NS. Quero ela completamente fora da minha vida para sempre. Quanto a LS e eu, estamos em um relacionamento muito melhor agora. Aparentemente, NS e LS tiveram suas próprias discussões, mas como minha mãe diz, LS tende a se sentir intimidada por NS, mas LS me disse para não fazer nada por NS, mas ainda fica por perto dela. Acho isso estranho. Enfim, obrigada por lerem essa longa história, vocês são incríveis se chegaram até o final. Ainda estou tendo dificuldades em me motivar para fazer mais pinturas. Comentário. Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. Estou me divertindo muito lendo eles e eles estão me encorajando a ser uma pessoa mais forte. Posso dar algumas atualizações depois se algo interessante acontecer. Ah, e se alguém quiser usar essa história para um vídeo do Reddit, faça. Obrigada a todos. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários, esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.